Vamos à entrevista do dia? O nosso entrevistado de hoje é o presidente regional do Partido dos Trabalhadores, aliás, o presidente local do Partido dos Trabalhadores de Araçatuba e coordenador regional do PT, Fernando Zar. Ele está aqui para comentar a visita do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que esteve na região na sexta e também no sábado. Bom dia, Fernando, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, meu companheiro Sebastião, que está me acompanhando aqui. Estamos aqui para falar e repercutir a visita do nosso companheiro Alexandre Padilha. Trouxe muitas notícias boas para a nossa região, para a nossa cidade e região. Vamos lá, então. Sua avaliação geral da visita. Então, foi importante a visita dele, a primeira visita dele como ministro do atual governo Lula, reunindo-se com prefeitos, reunindo-se com a militância, participando de encontros com lideranças da região, para trazer informações do governo Lula que pode impactar na nossa região, na nossa cidade, de investimentos que, inclusive o PAC foi relançado novamente na sexta-feira no Rio de Janeiro, e ele estava presente. De lá ele veio para cá para trazer as informações fresquinhas para nós. Foi muito importante. Reunimos mais de 30 prefeitos na prefeitura de Araçatuba. Nós tivemos mais de 250 pessoas com ele na sexta-feira à noite, lideranças do partido, lideranças progressistas que tiveram presentes conosco no Cabana Eventos. Depois nós tivemos um almoço com ele no sábado também em Birigui, com a militância, com mais de 150 pessoas também ali, e o instituto que ele foi fazer uma visita em Birigui, Instituto Federal, e com 2 novos pedidos, um de Lins e um de Votuporanga, para virar Instituto Federal também. Ou seja, são acontecimentos importantes que o governo está trazendo para o interior. Então veio gente de Votuporanga, de Lins, de São José do Rio Preto veio também, não? Não, de São José do Rio Preto, eles tiveram um encontro com ele há 30 dias atrás. Eles estiveram lá, reunindo a mesma agenda com prefeitos e tudo mais, para trazer. Porque a ideia do presidente Lula é fazer o contato. Não é esperar os prefeitos irem a Brasília, é para que vir encontrar com os prefeitos e ver as demandas. E aí foi muito gratificante, porque os prefeitos não tinham com o governo anterior esse relacionamento. Então, vieram para cá, trouxeram suas demandas dos seus municípios, debateram, escutaram o que o governo pode fazer, inclusive a questão do PAC, com infraestrutura, com investimentos da Lei Paulo Gustavo na questão da cultura. Olha, foi muito, muito bom, muito produtivo. E o pessoal saiu satisfeito. A gente viu que as pessoas saíram comentando, os prefeitos saíram comentando, as pessoas onde a gente passou saíram comentando também que é um tratamento diferenciado, Mudou a forma, saiu aquele ódio, aquele rancor, e veio a democracia, veio o diálogo, o que é muito importante para o fortalecimento. Seja quem esteja na presidência, o que tem que acontecer é o diálogo. O que não aconteceu nos últimos 4 anos, a gente sabe disso, a gente sabe as ações que aconteceram aí no começo do ano para dar um golpe no Brasil, com atos antidemocráticos, o pedido de ditadura, as pessoas que não conhecem o que foi a ditadura, que acham que vai ser maravilhoso e tudo mais, mas enfim. E fala para mim o seguinte, eu vi também, principalmente pelos sites de notícias e também por informações que a assessora da Santa Casa, Roselana Aguiar, passa para a gente, que ele esteve no maior hospital geral da região, visitando, ficou um bom tempo lá, inclusive. Foi um dos destaques da passagem dele aqui também. Isso, outro destaque, Marcelo, que eu esqueci de falar. A Santa Casa de Araçatuba atende 40 municípios. E como o Padilha, quando foi ministro da Saúde, ajudou a trazer não só o curso de medicina que está no Salesiano hoje, mas também um acelerador linear para o tratamento de pessoas que estão acometidas pelo câncer, que não tem que se deslocar, foi através do Alexandre Padilha. Fora as emendas como deputado e tudo mais. Mas enfim, reuniu-se com a diretoria apresentou propostas, ele ficou sensibilizado, agendou entre o dia 15 e 17 agora de agosto, vai haver um encontro, e o Petroni, que é o provedor da Santa Casa, ele vai estar presente lá, agendou que vai lá em Brasília. Lá em Brasília. Padilha vai recebê-lo, vão tentar também trazer a ministra, a companheira Nízia, para essa agenda. E aí, as demandas que são virar um hospital escola, o acelerador linear, um novo acelerador linear mais moderno para trazer,
fora recursos, a viabilizar recursos para a Santa Casa. Foi muito bacana, ele fez uma visita na Santa Casa, ele já conhecia a Santa Casa, mas viu novas alas sendo construídas. Há uma demanda aqui de leitos na Santa Casa, porque às vezes tem pessoas tentando com liminar para poder ter um espaço na UTI. Então você teria que tirar alguém que está na UTI para colocar. Então não tem condições. Então você tira um para morrer e o outro sobrevive. Então fica muito complicado. Então ele ficou sensibilizado por ser médico, né? E foi muito bacana, foi muito bom essa visita na Santa Casa. Aproveitando que nós estamos falando de saúde, o Padilha ele foi ministro da Saúde, inclusive, salvo engano, no governo Dilma, né? Dilma. Foi no governo do Dilma. E eu me lembro que ele esteve em Araçatuba quando fez o anúncio daquela UBS grande lá do Umuarama. Naquela ocasião, a prefeitura aqui era do PT e boa parte da oposição não participou do evento. Desta vez, ele visitou a prefeitura, cuja gestão é de um opositor partidário, o que me parece, você já confirmou, uma atitude bastante republicana. Esta é uma característica do governo, do ministro, das duas coisas. Das duas coisas. O Padilha sempre foi essa pessoa de fácil acesso, tanto como ministro quanto como deputado. Como ministro, ele sempre viajou, foram duas UPAs aqui. Ele veio inaugurar a UPA do Umuarama, que hoje não é utilizada como UPA, e depois teve também a UPA no Jussara. Era outro que também não está sendo utilizado. Eu acho que no Iporã seria em frente aos bombeiros. Aos bombeiros, né? Isso. Então, ele sempre teve essa facilidade. Mas o governo também estabeleceu, o Lula estabeleceu que, passadas as eleições, nós temos que atender o povo, atender a população. E atender a população é dialogar com a população, e ir de encontro com as pessoas. Então, ele está fazendo essa agenda em várias regiões, não é a primeira, então 15 dias ele vai para um outro estado e 15 dias ele vem dialogar no interior do estado de São Paulo. É o compromisso que ele está tendo, ele reúne os prefeitos, ele atende as demandas dos prefeitos, ele encaminha, ele dialoga, ele fala dos programas do governo federal que os municípios podem ter acesso, né? Porque muitos projetos ficaram parados, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Quantas casas tivemos nos últimos 4 anos? Nada, nenhum projeto, foi suspenso. E o que tinha da tal Casa Verde e Amarela eram para pessoas que não tinham condições. Por exemplo, nós precisamos, a população precisa ter acesso a uma casa própria, para ter dignidade, para deixar de pagar o aluguel e o dinheiro que ele economizar, gastar com lazer ou com comida, investir em si próprio, dar dignidade à população, o que nós não tivemos nos últimos 4 anos, a gente sabe disso. E aí teve outros prefeitos que vieram para cá, fora o prefeito de Araçatuba, ou vieram representantes de outras prefeituras? Tiveram 30 prefeitos. 30 prefeitos? 30 prefeitos reunidos na prefeitura, fora, eu estou colocando só de prefeitos. Tá. Nós tivemos mais 10 representantes de prefeitos, ou seja, 40 municípios tiveram representados aqui, com todos trazendo suas demandas, protocolando suas demandas, e ainda tendo a oportunidade de se reunir com o ministro. O dilador cedeu a sala dele para poder receber todos os prefeitos, todos sentaram, todos conversaram, além de ter protocolado a demanda, ainda falaram um pouco da demanda, da importância da demanda, e explicaram por que estavam fazendo aqueles pedidos de demanda. Perfeito. Seja de infraestrutura, seja de casas, seja na saúde. Aliás, o grande problema dos municípios está na saúde. O grande problema levantado está na saúde. Então, como ele foi ministro da Saúde, é médico, ele se sensibilizou com essa questão e nas entrevistas que ele deu, ele vai tentar fazer essa ponte com o Ministério da Saúde para poder atender todos os municípios que estão reclamando. E aí vai para a Santa Casa também, que atende 40 municípios, que também faz esse pedido. Porque o prédio da Santa Casa, para atender 40 municípios, nós estamos falando de uma população de 600 mil, 700 mil pessoas. Entendeu? Sendo atendido num único polo, com alta complexidade, média complexidade. Então fica muito difícil você fazer esse atendimento se você não tiver ampliação de leitos, se você não tiver equipamentos de qualidade, né? Aí força a prefeitura a pegar suas ambulâncias e levar as pessoas para outros locais para serem atendidos, como Rio Preto, São Paulo, né? Então o foco é você tentar no município de Araçatuba, que é a Santa Casa, você desfazer esse nó, né?
Perfeito. Fernando, já são 8 horas 35 minutos, foram mais de 10 minutos de entrevista que passaram voando, a gente não percebe. Eu costumo dizer que quando o conteúdo é bom, é isso que ocorre. Vou pedir para que você continue aqui, para que no segundo bloco a gente fale um pouco mais, mas aí de outras coisas, né? Você falou bastante aqui sobre a visita do Alexandre Padilha, só queria terminar dizendo o seguinte, é muito importante que a gente valorize a passagem de políticos aqui pela cidade, políticos principalmente de esfera federal, porque não é sempre que isso ocorre, e aí você está dizendo que pelo menos 40 prefeituras tiveram ou prefeitos ou representantes aqui conversando com o ministro, que passou 2 dias, parte de sexta, às 18 horas na sexta-feira e ficou até às 18 horas do sábado. Eu particularmente, eu não estou lembrado quando houve uma outra presença de ministro, mas o fato é que quando tem, a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né, os políticos e a sociedade organizada, para fazer os pedidos, enfim, para tentar fazer com que a região melhore. Fernando, fica aí então, que daqui a pouquinho a gente volta, tá certo? Tá certo. 2 minutinhos a gente está de volta. Você que está nos acompanhando, fique aí, porque no segundo bloco tem mais notícia relevante e entrevista interessante. Vamos falar também de eleição municipal em 2024. Vamos à segunda e última parte da entrevista de hoje. Quem continua aqui comigo no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o presidente do Partido dos Trabalhadores de Araçatuba e coordenador regional do PT, Fernando Zá. No primeiro bloco, ele falou bastante aí da visita do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que esteve na sexta e no sábado aqui na região, passou por Araçatuba, Birigui, recebeu aí cerca de 40 representantes de municípios da região, 30 prefeitos e 10 outras pessoas representando os poderes executivos locais, recebeu uma série de pedidos, né, foi bastante republicano. E agora, neste segundo bloco, eu quero aproveitar a presença do Fernando para a gente falar mais um pouquinho de política. Fernando, qual a sua avaliação do governo Lula até o momento? A nossa avaliação é uma avaliação positiva, né? Primeiramente, quando a gente inicia o governo Lula, há uma tentativa de golpe. E aí, essa tentativa de golpe força o presidente Lula, com a habilidade que ele tem, a reunir todos os poderes, tanto a Câmara, o Senado, Judiciário, em prol da democracia. E aí começam suas ações, ele começa a criar movimentos para aproximar o governo da população, que não havia acontecido. Então, você começa a fazer um debate, começa a fazer aproximação, ele consegue aprovar no Congresso uma reforma tributária que estava parada há décadas. Né? Então mostra a habilidade dele em conduzir a política, ele é muito habilidoso nessa questão, ele é muito republicano mesmo, ele conversa e dialoga com todos, chama os governos para poder fazer conversas, diálogo, apresentar soluções, ele está presente nas catástrofes que estão acontecendo no Brasil, ao invés dele ir para motociata ou para andar de jet ski, né, e se lixar para a população, ele vai no local, ele chama os ministros, ele acorda os ministros, vamos lá dar atenção, apoio aos governos, aos municípios, né? Independente de ser do partido ou apoiá-lo, né? Porque isso é diferente. Você tratar a população com respeito, você tratar o país com democracia, com respeito, com republicanismo, né? Você atender as demandas, isso já em 6 meses ele conseguiu fazer o que o anterior em 4 anos não fez praticamente nada. Quantos ministros você teve notícia que vieram para a região? E quando o próprio presidente vem para a região é para fazer arminha com as crianças. Olha só, nós estamos falando de um governo anterior que priorizava armas e um outro que prioriza as pessoas terem comida na mesa, as pessoas terem acesso à saúde, as pessoas terem dignidade para sobreviver, a valorização de um salário mínimo. Né? Então tudo isso é um resgate da dignidade da população, das pessoas, é o gostar do humano, que ele fala muito isso nos discursos dele. Olha, então, nós estamos aqui estamos em agosto, né? Com tantas coisas que ele já provou e que está caminhando agora com o PAC, que foi lançado no Rio de Janeiro, um investimento de bilhões para infraestrutura, meio ambiente, o tratamento que aconteceu com os Yanomamis
é algo surreal. Talvez se outro governo tivesse sido eleito, muito mais indígenas teriam morrido. É desumano. O que aconteceu na Covid, nós perdemos parentes, amigos. Quantas pessoas de nós não perdemos, né? Porque uma pessoa decidiu que um vermicida lá era para curar a Covid. Peitou a ciência. Já o governo Lula chega valorizando a ciência, valorizando os médicos, colocou uma pessoa técnica na área da saúde, procura colocar técnicos nos lugares corretos para poder o país ser muito bem melhor assistido. O investimento que voltou, né? A queda ele já começa ganhando antes de tomar posse. Quando ele aprova a PEC da transição, que o pessoal fala, que permite a ele já entrar com programas sociais já antes de ter entrado no governo. Então, quer dizer, a habilidade dele, a forma dele conduzir é ímpar, é diferenciada, é uma liderança que desponta internacionalmente. Olha o respeito que nós voltamos a ter internacionalmente. Ele faz acordos com a China de bilhões, ele vai para a Europa, ele vai para os Estados Unidos, ele traz investimento. Ele não vai passear ou pegar joias para poder depois... Não, vocês estão acompanhando, não sou eu que estou falando. Então, os escândalos de joias, né, que o pessoal fazia visita, o governo anterior ia fazendo umas visitas, joia aparecendo, cocaína aparecia em avião, isso não tem. A gente está fazendo política, trazendo investimento para o Brasil. O agro, olha o investimento no agro, nós estamos vendo agora o minuto do agro, né, do pessoal do Cirã. Quanto investimento vai para o agro? E o agro apoiou o governo anterior e mesmo assim tem mais investimento que o governo anterior, já no governo Lula. Então, só esses fatores, Marcelo, mostram para nós que é diferenciado, nos dá esperança para os próximos 3 anos e meio, né? E de um crescimento, de um fortalecimento da economia, de geração de empregos, isso não tem preço. E me diga uma coisa, para além das avaliações positivas, o PT reconhece erros das gestões anteriores? Posso citar alguma coisa, mas a Dilma que negociava menos do que o Lula com o parlamento, por exemplo, né? Envolvimento ativo ou passivo em casos de corrupção, o PT faz essa leitura, essa reflexão? Não, tudo é feito reflexão, tudo você tem que fazer uma avaliação da sua condução. Faz sim. A Dilma, diferente do Lula, ela não era polida nessa questão política de afagar, de conversar, de dialogar mais com o Congresso. E o Lula já tem uma diferença, ele não só com o Congresso, mas com os governadores, com os municípios. Há essa diferença, né? A gente tem que fazer um reconhecimento, como eu falei, ele é diferenciado, né? Casos de corrupção que houveram ou deixaram de ouvir, sempre se permitiu que a polícia investigasse. Vamos deixar claro que inclusive a polícia reconhece isso, os órgãos de investigação, a Polícia Federal nunca foi impedida, nunca foi trocado um delegado que estava investigando um filho de um ou de outro, que toda vez que investigava alguém da família do outro, ele trocava um delegado, uma delegada, né, intervia, não há intervenção nas investigações, ele sempre deixa claro que tem que se investigar, tem que se apurar e tem que se punir, seja até do PT, se for o caso, entendeu? Isso a gente tem esse entendimento. Claro que a gente não acerta tudo, ninguém acerta tudo, mas a gente procura sempre acertar e acertar para atender a população mais carente, a população que precisa do Estado, porque essa questão do Estado mínimo, viu, Jonathan, ela é ruim, porque quem vive sem o Estado? Os ricos. Os pobres não vivem sem o Estado. Você precisa ter investimento, políticas públicas para você atender a população. E isso é diferente. Isso a gente precisa notar. O SUS, por exemplo, que tentaram privatizar. Se o SUS tivesse sido privatizado, talvez teriam ocorrido muito mais mortes na época da Covid. Porque o SUS, o sistema único, ele é único porque ele atende todo mundo. O rico, ele atende o pobre. Os ricos também vão ser atendidos no SUS. Os hospitais grandes, como o Albert Einstein, atendem pessoas do SUS também em algumas complexidades. Então, é muito diferente, é muito gostoso você ver um governo assim que gosta do povo mesmo, a gente fala assim. Né? Perfeito. Muita gente entrando aqui na nossa live, inclusive, entraram o Jefferson Roncolato e entrou também agora Carolina
Rangel Rocha, muito obrigado pela audiência. Fernando, falamos bastante de governo federal, gostaria agora de voltar à localidade, de voltar para Araçatuba, porque depois do Cido Sério, prefeito do PT aqui em Araçatuba por 2 mandatos, o partido perdeu o espaço conquistado em Araçatuba, perdeu inclusive prefeito e tinha, se eu me lembro, 2 vereadoras, teve a Beatriz e a Durvalina, não é? Hoje não tem ninguém, nem no executivo, nem no parlamento local. E estando de volta no governo federal, como o PT pretende voltar a se destacar em Araçatuba? Bom, como você falou, a gente realmente teve um declínio em Araçatuba, isso é notório, a gente tem que fizemos essa avaliação, a gente tem que investir, estamos investindo em lideranças para poder disputar o cargo no legislativo, que a gente sente essa falta de fazer um debate no legislativo com mais qualidade, né? Não depreciando nenhum vereador que lá está, mas a gente não pode viver só de projetos de voto de aplauso, voto de pesar, nome de rua e tudo mais. A gente tem que fazer um debate mais sério. Araçatuba merece um debate com melhor qualidade, né? A Câmara precisa atender os anseios da população, fiscalizar o governo e propor ao governo também que invista em áreas sociais para atender toda a população. Não ficar fazendo um assistencialismo que a gente conhece, que é o vereador tal precisa atender o bairro tal, porque o bairro tal votou nele e tudo mais. Tem que atender toda a população. Toda a população merece o atendimento do executivo, do poder público, né, em geral, do Estado. Nós estamos fazendo essa discussão. Agora existe o papel da federação PT, PV e PCdoB, que nós estamos iniciando. O PCdoB há mais tempo a discussão da federação, e o PV agora vai se inserir com a gente. Tem um vereador do PV na Câmara que está sinalizando que ele não vai ficar na janela, ele vai sair, né, porque ele não quer estar na federação, não quer estar do lado do PT, que se realmente quem não quer estar do lado não é do PT somente, é da federação, PT, PCdoB e PV, porque tem outros projetos, outras coisas, apoiou outro governo e acha que não vai se sentir bem ali e vai sair. A gente faz esse debate, a gente vai, através da federação, discutir nomes também para o executivo, o que for melhor, se vai ser alguém do PV, do PT ou do PCdoB, ou se nós, da federação, apoiaremos outra candidatura, que se sentirmos que não tenhamos condições, mas tem uma outra pessoa que reúne condições de nos representar, a gente vai fazer esse debate também, a gente está iniciando ainda, então para apresentar nomes a gente não teria os nomes, mas a gente acompanha no cenário. Tem a Edna, que já lançou a sua pré-candidatura, o Cid Saraiva, que está rodando, tem o Zanata, eu vi sobre o Salatino, Felipe Fornari, o próprio Cido Sério. A gente teve nomes importantes, Sebastião Júnior, que está me acompanhando aqui, foi candidato a prefeito junto com a Najara, a vice, o Hélio Consolar em 2016 com a Durvalina, né? O PCdoB tem nomes também para apresentar, ou seja, eu posso até me candidatar também, Marcelo, por que não? Não é? Então, mas assim, enfim, o que a gente está debatendo nesse momento como prioritário é uma chapa de vereadores consistente e que possa nos representar no legislativo. E o debate para prefeito é um debate, para prefeito ou prefeita, é um debate maior, é um debate que envolve muito mais discussões para a gente ter uma chapa de vereadores boa, com uma representatividade para concorrer ao executivo que nos represente. Então é isso que a gente vai estar fazendo a discussão. Perfeito. Eu quero destacar 2 nomes que você citou, porque no final de semana, ontem inclusive, trombei com Cido Saraiva, né? Fui comprar uma carne assada, Cido Saraiva estava ali junto com a esposa e os filhos, e aí eu, obviamente, não perdi a oportunidade e perguntei para ele, sai ou não a prefeito? E ele deu aquela desconversada, né? Vamos ver, enfim, ficou por aí. E você falou também de Cido Sério, que já esteve aqui, aliás, os dois estiveram aqui no programa, os 2 Cidos, porque este é um programa plural e apartidário, gosto sempre de destacar isso. Cido Sério, perguntei para ele, repito a pergunta para Fernando Zar, ele retorna ou não ao PT? Ao PT não. 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 Mas isso não quer dizer que ele não possa ir pela federação, participar junto do processo, porque ele poderia ir para o PV, porque quem está coordenando a questão do PV é o Carlos Nova, que é muito próximo a ele. Tá. E por que essa convicção? Porque nós tiramos uma decisão do diretório, aconteceram algumas situações internas provocadas. Eu
como são questões internas, claro, foram provocadas, né? Então, fizemos uma reunião de diretório, o diretório unanimemente recusou o retorno dele e ele tentou voltar. Ele conversou com a gente, fez o pedido, mas a gente entendeu que não há clima para ele voltar para o partido. Mas repito, como existe a federação, a discussão do nome dele, se ele for para o PV ou para o PCdoB, ela vai acontecer, e aí é aquilo que eu falei. Pode acontecer de um apoio a B ou C, mas isso vai ser discutido dentro da federação, ou apoio até fora da federação, que nem eu falei. Não quer dizer que o nome dele passe ou não passe na federação. Repito também que o PT tem o maior percentual numa votação para indicar a candidatura, nós temos 70% da decisão cabe ao PT, porque temos mais deputados federais. Né? Mas com tranquilidade, Marcelo, Jonathan, eu quero deixar aqui que a gente vai fazer as discussões, não tem nada descartado para não ofender, não atacar ninguém, né? É isso, a gente tem esse compromisso de fazer esse debate. Quero fazer com você a mesma reflexão que faço com representantes de outros partidos que vêm aqui, principalmente aqueles que podem colocar o seu nome à disposição para prefeito. Já esteve aqui Coronel Motoca, a gente já falou sobre isso, o Lucas, o Flávio Salatino, o Felipe Fornari, Cido Sério, Cido Saraiva, doutor Alceu, doutor Jaime, Dunga, enfim, são muitos nomes. E aí a reflexão que eu quero fazer é a seguinte: Araçatuba pode ter 4, 5 ou mais candidatos. E a maior parte do espectro à direita da política. Então, vamos lá. Se eventualmente a prefeitura lança um candidato, se não se chega a uma composição e Lucas Anata sai candidato, e aí algum outro ou outros saem também, como o doutor Felipe Fornari, o doutor Flávio Salatino, a direita tende a diluir os seus votos. Isso acaba sendo favorável para a centro-esquerda e, de repente, fazer uma composição com esses partidos, PV, PT, PCdoB, o próprio MDB, PSOL, e aí vem Cido, mais o Cido, outro Cido, e aí facilitar um pouco o jogo neste sentido, se a direita diluir os seus votos? Sim, da política. Da política, se você não consegue, quem consegue agregar mais pessoas, partidos, lideranças, é quem leva vantagem. Mas a gente também não pode esquecer o fator financeiro, porque em Araçatuba gasta-se muito para eleger um prefeito ou uma prefeita. É uma campanha, quando você faz inclusive campanha para vereador, você percebe a diferença. Quem tem mais estrutura consegue ter mais votos, consegue chegar à população. Mas assim, você tem toda a razão. Só que nós tivemos uma evolução. Saímos de 22% na eleição de 2018 para 37% do eleitorado votou no Lula e no Haddad. Em Araçatuba. De 22 para 37. Para 37. Então é um crescimento. A gente nunca esperava isso. Porque é uma região totalmente conservadora e a gente teve um avanço. Então dá para fazer uma discussão muito boa já por causa desses números para a esquerda e para o movimento. Não foi só o voto do PT, foi o movimento progressista que trouxe esses votos. Então, quanto mais rachado do lado da direita e da esquerda, mais os movimentos progressistas vão ter um espaço enorme para poder pegar os votos. Então a gente teria uma chance, nos progressistas, sem citar o nome de A, B ou C, a gente teria uma chance de se acertar uma composição legal com uma pessoa que agregue e junte essas pessoas, a gente tem a oportunidade de voltar a ter um governo progressista em Araçatuba. Perfeito. Fernando, já são 9 horas, quase 6 minutos. Estamos partindo para a reta final. Suas considerações finais no Jornal da Manhã Araçatuba. Bom, agradecer, Marcelo, Jonathan, pelo convite, abrir esse espaço. E que nem você falou, a gente tem que debater ideias e ser plural. Não importa se é de esquerda, de direita, extrema direita, a gente tem que ter esses espaços para discutir. A população precisa entender o que está acontecendo no município, debater, fazer suas perguntas. Eu acho que é isso. Esse espaço que você nos concedeu aqui, o Partido dos Trabalhadores, a gente agradece, viu, Jonathan e Marcelo, e fica à disposição também, né, para outras vezes, se tiver outras oportunidades para vir aqui. Perfeito, é isso. Dias atrás tivemos aqui a presidente do
a Renata Mazei. Eu já fiz o convite, inclusive, também para César Rezec, do PL, vir aqui. Estamos acertando aí os detalhes. É isso. O programa é plural, é apartidário. E quem quiser fazer perguntas ou comentários, está liberado aqui. Alguns eu me dou ao direito de não replicar, e aí o entrevistado depois entra ali no nosso Facebook para saber se alguém fez alguma pergunta, algum comentário que ele queira responder. Fernando, muito obrigado pela participação. Bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes da rádio.